A publicação na revista Science da maior árvore genealógica que já foi construída rendeu algumas notícias e a oportunidade da gente refletir sobre método, o científico e também o jornalístico. Esse é, portanto, o tema dessa edição de Mídia e Ciência, em que eu, Mariana Pezzo, compartilho com você essas reflexões. Quando eu fui lendo em lugares diferentes a notícia sobre a árvore genealógica gigante, divulgada há alguns dias na Science, eu fui descobrindo uma coisa diferente em cada versão. Isso não significa necessariamente que uma reportagem seja melhor do que a outra, embora algumas sejam realmente mais completas, mas sim que noticiar sempre é fazer escolhas. Resumindo, a notícia principal é justamente o tamanho da árvore, com 13 milhões de pessoas relacionadas ao longo de 500 anos e cerca de 11 gerações, incluindo o ator Kevin Bacon. A gente tem uma outra informação essencial, que é o modo como a árvore foi construída. Os pesquisadores usaram o banco de dados do site gene.com de genealogia coletiva. Acontece que nem todas as matérias destacam exatamente essas informações. Os títulos e os parágrafos de abertura de cada matéria, que a gente chama de lead, ajudam a gente a entender, como sempre existem, inúmeras formas de olhar para um mesmo fato. Eles ilustram também como a mídia prefere, de um lado, o curioso e o inusitado, e também prefere os resultados, em vez do processo e do método científico. No Globo, por exemplo, a manchete é o tamanho da árvore, mas a linha fina, o subtítulo destaca as conclusões de uma primeira análise dos dados. Essas conclusões têm a ver com a relação entre tempo de vida e a genética de cada pessoa, com migrações e com a busca por parceiros amorosos em cada época diferente. A forma como os dados foram coletados aparece só no final do texto. O ponto principal, que é que as árvores genealógicas são instrumentos valiosos para pesquisas em diferentes áreas do conhecimento e que até agora elas só podiam ser construídas por processos que são extremamente trabalhosos, essa informação definitivamente não recebe a atenção que ela merecia. E esse foco nas conclusões não é exclusividade do Globo. A revista New Scientist, por exemplo, aposta no humor e traz um título que também joga o foco em uma dessas conclusões, afirmando que maior árvore genealógica de todos os tempos mostra quando primos pararam de fazer sexo. Até a Nature, um dos principais periódicos científicos do mundo, vem com a manchete. Árvore genealógica colossal revela influência do ambiente sobre o tempo de vida. O problema é que, como registra o próprio autor do estudo, essas primeiras conclusões só arranham a superfície do que a árvore pode oferecer. Como muito bem compara a super interessante, uma matéria que de resto também tem alguns problemas, a árvore nesse momento é como o lançamento do Falcon Heavy, que apesar de ter colocado um carro no espaço, na verdade tinha como objetivo real demonstrar o potencial da tecnologia. Voltando para o Globo, o jornal não registra que o principal autor do estudo também é o diretor científico da empresa que é responsável pelo site de onde os dados foram retirados. Essa informação ganha relevância quando a gente vê em outros veículos o debate sobre a privacidade dos dados pessoais que são depositados na rede. Essa omissão do Globo, junto com o destaque aos resultados e com outras características que não dá para a gente detalhar aqui, ilustram bem como a cobertura de ciência, e não só no Brasil, frequentemente falha em olhar para dentro da prática científica, para os caminhos que são percorridos na construção do conhecimento científico. Sem familiaridade com esses aspectos, não é possível a gente consolidar uma cultura científica. E assim, que exista uma ciência verdadeiramente cidadã.
Mas, considerando toda essa discussão, qual foi a melhor matéria sobre o assunto? As dicas estão lá no site do Lab. Uma boa leitura e até semana que vem.